E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Quanto tempo, né? Um tempo gostoso aí de bate-papo que a gente não aparecia por aqui. Mas estamos com mais um episódio do Parto Seguro Cast. Então, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva agora para você não perder nenhum episódio. Dá logo uma maratonada, vai olhando aí os episódios maravilhosos que a gente gravou aí ao longo desse tempo de podcast. Se inscreva também no nosso Instagram para acompanhar em tempo real o que a gente vem fazendo, o nosso trabalho e todos os conteúdos que a gente está soltando aí para vocês. Então, hoje a gente está aqui de forma muito especial para falar com vocês, que são as pessoas com quem a gente acompanha, né, na vida real, as nossas pacientes, as famílias que estão junto com a gente e as pessoas também que nos acompanham pelo nosso trabalho a respeito da nova configuração da equipe Luz. É isso mesmo. Para quem não sabe, a gente está tendo algumas mudanças aí ao longo do caminho. Ao longo do caminho. E a gente está tendo uma entrada de uma nova integrante na equipe Luz. E o objetivo hoje é falar um pouquinho sobre a saída de uma integrante da equipe e a entrada de uma nova integrante que vai estar aí acolhendo as pacientes junto com a equipe Luz. Então, seja muito bem-vinda, Mirela! Mirelinha, que felicidade ter você aqui. Todo meu. Que felicidade ter você na equipe Luz. Pra quem não sabe, ela vai já se apresentar melhor. Mas pra quem não sabe, eu e Mirela temos uma história de longa data. Eu conheci Mirela. Na verdade, Mirela foi aluna da doutora Lícia na universidade, né? Na UFMA, né? Porque ela era professora na UFMA, lá em Pinheiro. E eu conheci Mirela nos plantões da vida. Exatamente. Essa moça prodígio acompanhava a gente nos plantões desde o terceiro período, né? Terceiro período. Então, Mirela lá, muito médica do terceiro período. De medicina. Sabia nem o que estava fazendo da vida. Sabia tudo isso aqui, não. Mas ela estava lá, firme e forte, todo o plantão, de quarta-noite, lembra? Quarta-noite, uma equipe, aquele plantão da quarta era incrível, era muito legal. E aí a gente se conheceu na época desse plantão. E, obviamente, ela sempre foi muito apaixonada por obstetrícia e tudo, tanto é que acompanhava desde o começo. E eu me identifico, viu, Mirela? Porque eu fazia exatamente o mesmo que você. Eu acompanhei desde o comecinho da faculdade, eu já sabia o que eu queria, então eu já acompanhava os plantões desde o comecinho. Então eu lembro que quando tu acompanhava a gente, eu me identificava muito com essa história. Você lembrou, né? Eu lembrei. E aí eu adorava te receber por causa disso. Porque era uma identificação que a gente tinha. Não era por causa da pizza, não. Não, viu? Eu ia comentar. Emilka, eu ia comentar exatamente isso. Burra, não sou, levava logo duas pizzas pra me agradar os bem. Espertíssima. Até que todo mundo entrou de dieta e pediram encarecidamente pra que eu não levasse mais pizza, por favor. Porque o nosso plantão era fitness, o plantão da quarta-feira. Então, ela desde o terceiro período acompanhava e tudo. Entrou depois na GO, na ginecologia obstetrícia, né, na residência, concluiu. E, obviamente, que não perdemos tempo, né, querida? Tava me esperando. Tava só esperando Mirela sair da residência, eu e Lícia, ansiosamente esperando, cadê Mirela? E esse momento chegou, e é por isso que a gente está muito feliz em te receber. Mas eu queria hoje que você falasse um pouquinho pra gente como tá sendo essa entrada na equipe, como que você recebeu esse convite, me fala um pouquinho disso. Então, primeiramente, prazer, meu nome é Mirela, eu tenho 28 anos, sou novinha mesmo, todo mundo que me olha fica, é muito novinha, sou nova, eu 28 anos, sou casada, tenho 2 filhos, pets, alô mãe, calma, eu vou engravidar, logo, e assim, uma bela tarde, estava em casa. A gente fica ali, depois que termina a residência, né? A gente fica numa situação de que a gente não sabe o que a gente faz com o nosso tempo. É uma sensação bem estranha. Estranhíssima. Eu sentada na minha casa, 4 horas da tarde, fazia muito tempo que eu não vivia isso. É porque, para quem não entende o que a gente está falando, a gente faz uma residência extremamente, assim, puxada, né? Como a gente costuma falar. É uma rotina extenuante de domingo a domingo. Isso. Então, quando você se vê com o tempo, literalmente, sem fazer nada, tu acha até esquisito. Exato. E assim, você tá 3 anos tendo uma agenda
uma rotina programada para o teu ano inteiro, quando você se vê sem saber o que vai fazer amanhã, é uma sensação extremamente esquisita. Exatamente. Eu lembro dessa sensação horrível. E assim, não fiquei muito tempo. Terminei a residência, na semana seguinte, Lícia me liga. Oi, Mirella, lembra de mim? Eu sou eu, Lícia. Como assim, Lícia, lembra de mim? Claro, tudo bem, Lícia. Não. Aí ela, então, terminou a residência, né? Parabéns, a gente ficou super feliz. E aí, vamos trabalhar com a gente. A gente já tá se programando um pouquinho, porque Milka tomou uma decisão de se mudar. E aí a gente quer mais alguém, também já queria mais alguém, né, na equipe. Já estávamos estudando aí. Porque existe uma série de critérios, gente. A nossa equipe, ela prioriza uma assistência que a gente tem que ter uma diferenciada, comunhão, precisa. Né? Uma comunhão de pensamentos, uma comunhão de condutas. Cada uma do seu jeito, sim. mas que todo mundo tenha... Fale a mesma língua. Exatamente, o mesmo direcionamento. E aí, eu tive a honra de ter esse convite, e aí eu nem pensei. Foi só... Ah, que linda! Sim, tô pronta. Que linda. Mirelinha, tu sempre pensou em fazer GO? Antes de querer fazer medicina, eu sempre quis fazer GO. Por que, assim? Não sei de onde veio, juro. Você tem alguém, mãe, alguém assim, obstetra na família? Ninguém. O contato que eu tive mais próximo de obstetra, assim, eu lembro que minha mãe precisou fazer uma fertilização. E aí eu lembro muito como foi num contexto de que foi feita uma fertilização por conta de uma doença que o meu irmão teve. Certo. E ela queria tentar ver se tinha um filho compatível. Eu lembro muito, né, do processo. Eu já tinha ali 8 anos, então eu lembro deles estudando sobre, deles pensando e conversando sobre, e aquilo... Te marcou. Exato. E aí, quando eu tava no primeiro, no segundo período, eu sempre gostei de saúde da mulher. Sempre gostei. E aí eu virei pra minha mãe e disse assim, vocês não conhecem ninguém que dá pra me ajudar a entrar no estágio? Eu fiz faculdade em Pinheiro, né? Então lá o campo era um pouco mais limitado. Restrito. Nessa época. E eu não queria acompanhar qualquer pessoa, né? Eu queria acompanhar alguém que realmente me trouxesse uma vivência num lugar, que me trouxesse uma vivência do que era obstetrícia. E aí minha mãe conhecia um médico, e aí me introduziu no plantão de quarta. E quando eu cheguei, ele disse, olha, é com elas que você vai ficar. Elas gostam de ensinar. Então, aí eu tive o primeiro contato real com a obstetrícia real e me apaixonei perdidamente. Eu acho muito legal esse teu relato, porque uma coisa que, infelizmente, existe uma realidade da obstetrícia no sistema público de saúde. Infelizmente, né? Graças a Deus, essa realidade vem mudando ao longo do tempo. Por profissionais como eu, como você, que atuam também no SUS, né? Que atuaram, no meu caso, e que atuam, como é o teu caso, ainda no SUS. E que vem de uma residência médica também pautada no SUS, porque o nosso hospital ele era público, né? Ele não era particular. E eu achei muito bacana esse teu relato, porque tu falar pra mim, eu me senti extremamente honrada, né? Porque tu falar pra mim assim, poxa, meu primeiro contato com obstetrícia foi no plantão da quarta, o plantão de vocês. E ali eu me apaixonei, pra mim isso tem um impacto muito grande. Porque assim, você fazer assistência personalizada, uma assistência humanizada, né? Porque o termo correto mesmo nessa situação é humanizada, né? E personalizar o máximo possível, chamar aquela paciente pelo nome, né? Algumas coisas, independente de onde você estiver, você consegue fazer. E você deve fazer. Porque aquela pessoa que está ali também, tendo o momento de parto dela, seja no SUS, seja no particular, onde quer que seja, é um momento único para ela também, né? Então, ela também é Joana, ela também é Ana, ela também é Maria. E tu falar isso pra mim é uma honra, tipo assim, me deixa muito orgulhosa, porque a gente poderia ter acontecido o contrário. Exatamente. Tu poderia ter entrado lá e ver um show de horrores. Deus me fazer uma ortopedia, com todo respeito. Mas eu não quero fazer obstetrícia. Então eu fico muito, muito feliz por isso mesmo. E depois que eu tive aquele contato, eu nunca mais parei.
continuei acompanhando os plantões. E aí, quando foi para fazer prova de residência, a maioria dos meus amigos meio perdidos, né? O que eu vou fazer, qual especialidade eu vou fazer? E eu, não, vou fazer GO. E a minha escolha de onde fazer a residência também foi pautada no que eu vi. Ah, legal. Eu quero prestar aquele tipo de assistência, de onde essas pessoas saíram. Onde elas foram formadas, né? Sim. E aí, busquei, entrei na residência logo em seguida que saí da faculdade. E depois, na residência, aí que eu me encontrei. Assim, na residência eu era conhecida como parteira. Esse era o outro ponto que eu ia tocar pra ti. Como que foi a tua experiência na residência, assim? Foi tudo aquilo que tu imaginava? Eu era muito feliz na residência. Não, foi tu mais. Era uma residente feliz? Eu era uma residente feliz, porém cansada, como todas, eu era né? muito feliz. Mas, assim, a residência me mostrou o que eu realmente queria. Legal. Então, em nenhum momento eu fiquei decepcionada ou triste por estar cansada por estar ali. Ou estar naquele serviço. Exatamente, eu estar naquele serviço. Eu tinha a plena certeza que eu nasci para fazer aquilo. Ah, que legal. E que eu precisava daquela formação. Tanto das coisas boas, quanto das coisas ruins. Sim, como tudo na vida. Como tudo na vida, exatamente. Então, teve um plantão que marcou muito na residência. Quem conhece o Hospital Materno Infantil sabe que é um fluxo que poucas maternidades têm, né? Assim, é um fluxo. E o residente, ele tá ali no centro de parto, atuante na frente. Sim. E teve um plantão noturno que eu fiz 7 partos, assistenciei 7 partos normais, né? A gente não faz parto, a gente assistencia. Então, eu assistenciei 7 partos normais. E aí, os meus staffs é o termo que a gente dá para os preceptores da residência. E eles acordaram e falaram assim, no outro dia de manhã, quando a gente dá uma revisada assim, no que foi que a gente fez, Mirela, o que aconteceu aqui? Todo mundo nasceu e eu foi, assim, cansada, mas extasiada. E aí, contei para minhas amigas na residência, gente, essa madrugada eu fiz 7 partos. Assistei 7 partos e foi assim, muito cansativo, mas foi tão bom, eu tô energizada. Obstetrícia, meu amor, é uma coisa assim que viciante. É um problema isso, é viciante, é verdade. E a residência me mostrou assim, eu sou apaixonada por saúde da mulher, adoro fazer ginecologia também, mas a obstetrícia realmente tem meu coração, é o que me motiva, é o que me faz querer ser mais, querer aprender mais e conseguir dividir essa experiência com outras 9 mulheres que têm o mesmo comprometimento que eu, é um prazer que ninguém explica. Nada explica. Com certeza. Nada explica. Eu sempre falo, eu não sei qual é o teu pensamento a respeito disso, mas desde quando eu saí também da residência, que já tem um certo tempinho, mas eu sempre falo que se eu fizesse obstetrícia só, eu não faria. Né? Não. Eu não faria assistência porque a obstetrícia, como a gente sabe, é algo que é muito incerto. Você não sabe em que momento alguém vai precisar de você, aquela família vai precisar de você. E você precisa estar disponível para aquela família, né? Só que a gente tem uma vida também. Então, a gente tem o nosso trabalho que faz parte da nossa vida, mas a gente também tem a nossa família, tem filhos, tem cursos, tem tanta coisa que a gente, né, acaba fazendo. E a Equipe Luz, para mim, foi um propósito de vida, né? Quando as meninas... Quem iniciou a Equipe Luz, inclusive aqui no canal, tem esse podcast falando a respeito da origem da Equipe Luz. Então, você que não assistiu, dá uma olhadinha aí nos vídeos anteriores. Tem um vídeo, se não me engano, fui eu, Suane e Lícia que fizemos. Tudo começou com Lícia e Suânia, numa assistência diferenciada, elas duas. Depois eu entrei, depois a Uri entrou e assim por diante, né? E eu sempre falo que uma das coisas que me inspirou para estar na Equipe Luz e estar nesse propósito com essas mulheres foi o meu próprio parto, né? Então, na minha época, por exemplo, não tinha uma equipe, uma rede de obstetras que me desse essa possibilidade de poder estar sendo cuidada, mesmo que a minha obstetra não oficial, teoricamente, a pessoa que faz o meu pré-natal não estivesse aqui. Então, eu acho incrível fazer obstetrícia
obstetrícia, assim, eu ouso falar que é a obstetrícia dos sonhos, né? Que é algo que a gente, lá na residência, porque assim, quando a gente está num plantão, quando a gente está num serviço que tudo funciona, a gente às vezes sai com uma ideia muito apaixonante da obstetrícia. Isso. Mas aqui no mundo real é um pouco diferente, né? Na assistência do mundo real é um pouco diferente. Então, a gente sozinha, dentro de um consultório, né, dispondo a fazer esse mesmo serviço que a gente faz, por exemplo, num plantão, um serviço maravilhoso, é bem desafiador. Não, eu compartilho da mesma opinião. Eu acho que eu não conseguiria manter esse trabalho com a obstetrícia por muito tempo só. Apesar de que é o que eu amo fazer, mas é como tu falou mesmo, Milka, você não consegue prestar assistência adequada sozinho na obstetrícia. Em todos os cenários possíveis. Seja em um plantão, seja na vida particular, seja na própria assistência de um parto normal, por exemplo. Não, isso aí, principalmente, nós da equipe Luz, nós estamos o dia todo trocando figurinhas. Já aconteceu isso contigo? Como que eu resolvo isso? E não só de casos clínicos, mas também de burocracias, de como que eu resolvo isso, como que minha paciente pode ter acesso a isso. Como eu posso melhorar essa experiência para ela nesse quesito. Vamos fazer esse curso, vamos se atualizar, vamos estudar isso. Olha, eu li esse artigo e a gente tem que fazer assim agora, a atualização é dessa forma. Então, eu acho que isso é muito importante e, principalmente, é assim que a gente consegue fazer obstetrícia, também prezando pelo nosso bem-estar. Porque se você não tá bem, você não consegue prestar um bom serviço. Exatamente. Não consegue. A gente tem que ter o nosso tempo de qualidade com a nossa família. Perfeito. Com o nosso esposo, com a nossa mãe, com o nosso pai, com os nossos filhos, para quem tem filho. E a gente precisa ter a garantia de que eles vão ter acesso também a nós, né? Exatamente. E aí, por isso a importância de uma equipe. Exatamente. Por isso, porque eu consigo garantir que minha paciente ela vai ser tão bem assistida quanto se eu mesma tivesse promovendo esse cuidado Exatamente. dela, né? Eu acho que é essa a ideia central. E só dá pra fazer isso quando você entra num grupo coeso. Exato. Todo mundo junto. Exato. E aí, mais uma vez, eu me sinto muito privilegiada por estar na equipe Luz, né? Como Mirella falou em uma das falas dela, eu tô saindo da equipe, né? Infelizmente, com o coração apertado. Não briguei com ninguém. Não teve baixaria, gente. Se você nos acompanha no Instagram, você já tá sabendo dessa história tem um tempinho. Aqui no YouTube demorou um pouquinho mais para chegar. Mas eu tô de mudança aqui de São Luís, que é a cidade onde a nossa equipe atua. Eu tô de mudança de estado, na verdade. A gente teve umas outras oportunidades. Meu esposo teve uma outra oportunidade profissional, né? E a gente, enquanto família, entendeu que esse era o momento que o Senhor tinha preparado pra gente estar em um outro local, uma estação diferente, né? Perfeito. E eu me sinto muito privilegiada por estar na equipe Luz, porque, cara, Mirella, tu não tem noção da paz que eu senti em relação às minhas pacientes. Isso que eu queria te perguntar, Milka, como é que ficou? Conta pra gente, assim, como que elas receberam essa notícia, pra quem que elas correram, como é que elas estão? Então, elas, obviamente que foi um choque, né, pra elas. Pra mim foi, imagina pra elas. Não, eu imagino o que tu ouviu essa semana no consultório. Com certeza. Pra mim foi uma coisa que foi de uma hora pra outra, pra equipe toda, todo mundo já teve chororô, aquela coisa toda. Mas assim, no primeiro momento elas ficaram bem tocadas, né, porque eu costumo falar que no consultório eu acabo estabelecendo um relacionamento muito próximo com as minhas pacientes. A gente não tem muito aquela barreira de que eu sou a médica e o que eu falo. Não. A gente tem um relacionamento, né? Não, a gente tem um relacionamento muito próximo, muito amigável, a gente tem muita empatia, a gente tem uma energia muito parecida, né?
muito parecida e a gente acaba trabalhando muito juntos, muita sinergia. Então, óbvio que no primeiro momento elas ficaram um pouco tocadas por conta disso, um pouco, né, assim, doutora, como assim agora e tal? Algumas choraram, teve aquela emoção, aquela coisa e despedida de algumas. Eu fiz questão de separar essas últimas semanas, esses últimos dias para estar com cada uma pessoalmente no consultório e conversar pessoalmente com cada uma delas. Então, não mandei mensagem nem nada do tipo, porque eu conheço as pacientes que eu tenho. Sim. E elas me conhecem, né? Então, eu precisava, por respeito a elas, ter um momento pessoal mesmo com elas no consultório. E, como eu estava te falando, eu fiquei muito em paz nesse processo porque eu tenho a equipe Luz. Então, imagina se eu fosse só. Eu tenho muita paciente, no começo, no meio e no fim da gestação. Inclusive, estou essa semana aqui ainda, porque eu tenho uma senhorita que está... Eu estou esperando parir, né? Essa semana aqui ainda. E Ili ainda não quis chegar, mas a tia Milka está aqui esperando. Então, assim, eu tenho muitas pacientes e eu fiquei muito em paz nesse processo, porque, como tu falaste, dentro da equipe, a gente tem pessoas com temperamentos diferentes, sim, personalidades diferentes, abordagens diferentes, mas os princípios são os mesmos. Então, as minhas pacientes, elas têm a liberdade, obviamente, de escolher, algumas por questões burocráticas, né? Enfim, a gente olha a doutora Alicia, a doutora Suânia, né? A doutora Mirella, a doutora Amanda, mas assim... eu me sinto totalmente tranquila e confortável para que elas também se sintam à vontade, né? Porque elas estão com a equipe Luz. É um verdadeiro tanto faz. Exato, é um verdadeiro tanto faz, porque elas estão em uma equipe. Tô te dando 10 opções. Exatamente, fica à vontade. Fica à vontade. Então, assim, elas acabam se identificando mais com uma, mais com outra. Mas, assim, eu fiquei muito em paz e muito tranquila, porque eu tenho essa rede de apoio, né? Então, vocês mesmos, nesse momento, amiga, o que você precisar, olha, eu atendo fulano, aí eu encaixo, eu faço isso, eu faço aquilo outro. Então, isso para mim me passou uma segurança e uma paz muito grande, porque, sem dúvida nenhuma, quando eu soube dessa notícia, eu até falei no Instagram, no vídeo que eu soltei lá no meu Instagram, se você me acompanha, vai lá e me acompanha, doutora Milka Tarsi. Eu botei um vídeo falando sobre isso lá e uma das coisas que mais me pegou, eu nunca imaginei, de verdade, falando de coração, eu nunca imaginei que essa parte das minhas pacientes em específico iria pegar tanto em mim. Mas me pegou de um jeito que eu fiquei assim, me colocando no lugar delas. Sabe assim, quando tu fica, sim, assim, cara, meu Deus do céu, como assim? O que é que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Então, eu fiquei assim com o coração apertado por não estar com elas. Sim. Porque eu sei que quando elas vieram até mim, não foi aleatório. Elas me escolheram para estar comigo, né? Então, claro que isso mexeu muito comigo. Mas, ao mesmo tempo, como eu te falei, eu estava muito em paz porque eu tenho a equipe Luz, né? E eu sei que elas vão estar muito bem acolhidas, vão ser recebidas por todas vocês de maneira unânime, super amorosa, como eu faria, né, assistência. E assim, Milka, eu acho que isso é algo que vale para todos nós. Todos os profissionais da saúde, todos os médicos, a gente coloca o paciente em um lugar... Eu acho também. Muito, muito, muito íntimo nosso, né? Verdade. A gente se sente, assim, uma sensação mesmo de pertencimento, assim, de responsabilização. Aquela paciente é minha responsabilidade. Então, eu acredito que tenha sido uma decisão pesado, muito difícil. E aí, a gente também não pode esquecer que é uma decisão para a nossa família, né? Sim. Também, a gente acaba abrindo mão. Mas também vendo que vai ser uma fase nova, cheia de novas pessoas. Exatamente. Em um novo lugar. E aí eu quero saber o que é que tu já tá aprontando lá em São Francisco. Do supor que eu vim em nome da fofoca também. Em nome da fofoca também. Eu sei que todas que nos acompanham querem saber o que é que tu tá aprontando lá. Onde é que tu vai trabalhar? Já tem alguma prévia? Já. Se a gente vai continuar ouvindo essa risada aí no Instagram. Com certeza. Ou se tu vai abandonar a gente 100%. Não, de jeito nenhum. Pra quem não sabe, eu vou pra uma cidade chamada São Francisco do Sul. É uma cidade relativamente pequena, né? Comparada às capitais e tudo. Fica muito próximo de Joinville. Uma cidade linda. Eu falo que é uma cidade abençoada por Deus. Eu tô me sentindo muito privilegiada por estar indo morar lá.
uma cidade maravilhosa. Eu já conheci em 2022, meu esposo inclusive já foi, né? Por questões profissionais ele precisou ir logo. E eu tô indo agora com o menino, com o cachorro, com o papo, com todo mundo junto. Vai ser uma farra essa viagem. Deus tá na frente, em nome de Jesus, vai dar tudo certo. Não, ele vai botar a mão em tudo e acabou. Vai dar tudo certo. E eu tô indo agora por esses dias. Então, estaremos lá nesse estado, né, de Santa Catarina. Já tenho, sim, alguns locais de atendimento que já estou em contato, já estou fazendo todo aquele alinhamento, né, de agendas, atendimentos, como é que vai funcionar tudo lá. E uma coisa que me perguntam muito, né, você falou se eu vou abandonar, não vou, eu vou manter também o atendimento online, isso, né? Eu tenho muitas pacientes aqui, porque além da obstetrícia, eu faço muito ginecologia. Meu consultório, na verdade, se duvidasse, é até mais de 50% a parte de ginecologia, né? Eu faço muita reposição hormonal para a parte de menopausa, eu trato muita SOP, muita parte da endócrina, de ginecologia. Sim. E tudo, e eu tenho abordagem integrativa na gineco. Então, eu tenho muitas pacientes que elas ficaram se sentindo meio que órfãs, né? E vou manter, sim, o atendimento online, vou ter os agendamentos das minhas pacientes. Ótimo. E vou conseguir acompanhá-las, porque também tem toda uma estrutura aqui. Sim. Que a gente consegue, né? Tem vocês, sim. Tem outros colegas que a gente consegue triar para fazer coisas mais específicas se precisar presencialmente. Mas eu consigo manter, sim, esse acompanhamento. Perfeito. Fica tudo bem. Pronto, se Deus quiser. Fiquem com os corações calmos. Não vou sumir, estaremos por aqui. Doutora Milka não vai sumir. Não vou não. A gente vai estar por aqui, sim, se Deus quiser. Mirelinha, eu quero que você me conte quais são as suas expectativas para conhecer as nossas pacientes da equipe Luz. Quais são as suas expectativas para estar nessa equipe, para começar essa jornada junto com a gente? Né? De antemão, já te falo, é apaixonante. Né? É uma história mais incrível que a outra. As histórias são únicas e muito verdadeiras. Eu queria saber quais são as suas expectativas aí para esperar essa galera que está chegando aí. Eu tô extremamente ansiosa. Muito ansiosa mesmo. Até porque eu já conheço, graças a Deus, a maioria de vocês foram minhas professoras que me ensinaram obstetrícia. Então, que legal. Me sinto em paz. Eu também. Tô em paz demais. Acho que o nome desse episódio é Estou em Paz. Estou em paz. Eu também. Então, eu acho que vai fluir naturalmente, sabe? Não tenho nenhum... Não é uma ansiedade em tom de medo, é uma ansiedade em tom de, meu Deus, espero que chegue logo. Ah, que legal. E dentro da assistência ao parto, eu sou a obstetra topa tudo. Que bacana. Paciente, doutora, eu quero parir de cabeça para baixo. Sim, estamos lá, doutora. Porque eu acho que a obstetrícia, ela é conversa, ela é comunhão, ela é você entender o que a paciente, alinhar, né? Expectativas. Você deseja isso é possível e é seguro para a mãe e para o bebê. Perfeito. Pronto, estamos lá. E a gente não ensaiou essa parte, viu, gente? Só para deixar bem claro. Não, ninguém ensaiou nada disso. Nada aqui. Para vocês verem como a sinergia, ela falou uma frase que a gente sempre fala aqui no podcast e no meio da nossa equipe. Eu acho que isso é tão... Ó, tô toda arrepiada. Isso é tão verdadeiro na nossa equipe que é natural, osmose, né? É natural. A gente vai em busca de trazer o seu sonho, vai ser o nosso sonho, mas tem que ter alinhamento de expectativas e segurança. Exato. Segurança. Eu acho que é o nome da equipe, né? A segurança é a primeira coisa. Sim, é o inegociável. É o mais, exato. É o que não pode estar fora do nosso objetivo. Perfeito. É ter um parto seguro. E o resto, a gente vai organizando, a gente vai alinhando. E não tem você ter à disposição 10 obstetras. Gente, isso aí é um sonho de consumo. Total. Que eu acho que, claro, quem tem essa possibilidade, quem tem essa disponibilidade com a gente, vive uma nova possibilidade, né? De pré-natal, de assistência ao parto. Total. Eu tenho uma paciente, só te cortando, eu achei tão fofa ela falar isso, achei incrível. Ela disse assim, doutora, ela pariu normal. Meu sonho era ver, porque a gente às vezes posta, né, aquelas fotos de como a gente recebe, eu faço uma apresentação no consultório, né, todas nós fazemos, e uma das minhas fotos acho que sou eu e Suane.
A dupla. Sou eu e Sônia recebendo uma paciente parto normal. Eu sempre brinco, olha, isso aqui vai ser você... Chega chorando e a gente morrendo de rir da tua cara, te esperando ali na porta da maternidade. Aí uma das pacientes falava, doutora, meu sonho era chegar na maternidade e ver as minhas duas obstetras, que eu acho aquilo ali o máximo, me esperando. E é bem isso mesmo, né? E sabe uma é um privilégio. E sabe uma coisa, Milka, que me anima muito? Eu tô vendo as mulheres, as minhas colegas de geração, pessoal dos 28, dos 27, dos 26 ali, parindo. Incrível. Parindo, sabe? Parindo por desejo. Eu tenho vontade de ter um parto vaginal. Eu tenho. Então, eu acho que a gente está agora trocando um pouco o cenário da obstetrícia. Porque pra mim isso não era normal. Exato, assim, exato. Né? Não era algo pensado... tipo assim, é óbvio que eu quero parto normal. Nunca na vida. Nunca. Era. A gente vivia um cenário completamente diferente na obstetrícia. Que pessoas com acesso, pessoas ditas ricas, tinham sua cesárea agendadíssima. E as pessoas de classe média, de classe baixa, tinham seu parto normal porque era a única opção delas. Exatamente. E hoje em dia a gente vê as pacientes... Até de forma pejorativa era visto, né? Exatamente. E hoje em dia a gente vê as pacientes... que não existe mais isso. Hoje em dia, a gente tem, graças a Deus, pacientes que buscam, que querem, que é o grande objetivo, que é o grande sonho. Um cenário totalmente diferente. Exato. E isso aquece muito o meu coração, porque eu sou muito fã de parto. Eu sou muito fã de Eu acho que deu pra perceber nesse episódio. Eu gosto. Eu sinto uma coisa, gente, muito diferente. É uma sensação de que você tá fazendo a diferença naquela vida. Você tá vendo uma família nascer, você tá vendo um pai e uma mãe nascerem, uma criança nascer. E é uma sensação de proximidade a Deus. É incrível. Eu acho que é essa a definição. É um sentimento incrível. Longe da gente achar, né, que a gente tá próximo dele, que é tão grandioso, assim, de proximidade, que eu tipo de estar ajudando ali na criação dele de alguma forma. Como se pudesse ser as mãos, né? De certa forma. Mas eu acho que é uma sensação de... Essa vida eu fiz a diferença. Nessa experiência minha de mudança, eu recebi muitas mensagens, muitos presentes, muita coisa. Mas assim, o que mais me marcou é o que tu tá falando, né? A gente, às vezes... não tem noção do impacto que a gente causa na vida de uma família, na vida de pessoas. Quando eu sempre saio de casa, Mirela, sempre que eu vou fazer um parto, eu sempre saio de casa pensando assim, hoje é o parto, sei lá, do Estevão, hoje é o parto do Mateus. Para mim, o Mateus, o Estevão, a Lia, quem quer que seja, são bebês que são únicos, né? Eles só vão nascer daquela vez. Então, o parto dele agora, o hoje, não pode ser adiado. Isso. Não dá para eu dizer assim, não, olha, sei lá, faz com fulano, então não... Sabe, não dá, é o momento dele, é aquele momento. Então, se eu não estiver bem, se acontecer alguma coisa, eu vou ter que colocar tudo aquilo ali no bolso. Em algum outro momento eu vou pensar naquilo, mas no momento do parto eu preciso estar 100% naquele momento. Exato. E não é à toa que vira e mexe as pacientes veem que eu choro na hora do parto. Eu realmente me emociono. Eu me emociono real, seja no parto vaginal, seja na cesariana. Porque assim, é um momento, como tu falaste, é como se a gente sentisse a presença de Deus muito forte ali, a ponto de você falar assim, cara, eu tô pegando pela primeira vez uma coisa uma criação de Deus, algo que eu vi, sei lá, 8 semaninhas, no comecinho, não era nenhuma pessoinha ainda, eu já tava lá ajudando né, no desenvolvimento e tudo, observando essa transformação, e agora eu tô com as mãozinhas nessa criação pela primeira vez aqui no mundo. É muito incrível. Uma coisa que me emociona muito sempre é a reação dos pais ao verem pela primeira vez o seu filho. É sempre aí que eu choro. Sempre aí que eu choro. E as mães, assim, né? Não tem como. Cada uma reage de uma forma, é linda de ver. E o pai, gente, eu morro de... Os pais, geralmente, eu sou horrível. Porque
o homem, ele reage de cada forma que a gente fica chocado. Uns morrem de chorar, outros desmaiam, outros pulam, outros gritam. É impressionante, a gente nunca sabe. Não, nunca sabe. É completamente surpresa pra gente. E assim, algo que tu disse que eu compartilho muito da opinião é que é um momento único. E quando é um momento único, a gente não pode medir esforços. E algo que a gente tem que sempre falar dentro da nossa equipe é o quanto a gente se pressiona para estar sempre muito capacitado para enfrentar qualquer dificuldade, adversidade. Porque parto é algo natural, gente. É algo que a gente não tem como prever, né? É algo que vem... É muito individual, na verdade. Sim. Cada um tem uma experiência, cada mulher reage de um jeito, cada corpo reage de um jeito. Sim. E nós, obstetras, a gente tem que estar ali para entender a singularidade de cada um e para assistenciar onde precisa ser assistenciado. E ter paciência. Perfeito. Parto é paciência. Tem pacientes que entram em trabalho de parto e evoluem para o parto em 4 horas. Tem pacientes que evoluem em 12 horas. É verdade. E aí, essa é a diferença de uma equipe. Que ela vai ter paciência, ela vai entender quando... Vai ter estrutura para isso. Quando vai ser importante ter uma intervenção. Perfeito. Quando vai ser importante olhar, observar. Porque só olhar também é uma assistência. Quando vocês veem a gente nas fotos, com a cabeça embaixo. É verdade. Em cada posição, é porque é muito importante pra gente. Além de tocar, observar as partes que ninguém imagina que a gente observa. Por isso que eu falo que é estar inteiro ali naquele processo, né? Exato. Tudo nosso, toda a nossa atenção, todo o nosso foco está voltado para aquele momento. Exatamente. Isso é um grande encantamento da obstetrícia. É verdade. Ah, prazer! É um prazer estar introduzida, apresentada. Recebam com muito amor, com muito carinho esse serzinho de luz. Mirelinha é um amor de pessoa. É extremamente capacitada, uma pessoa incrível, em que eu confio de olhos fechados. Não é à toa que está na equipe, que eu também faço parte. E eu não poderia deixar de falar com vocês, de expressar todo o meu carinho. Não poderia deixar, né, ir sem ter esse último momento aqui. Até logo, né? Até logo, exatamente, aqui na mesa do nosso podcast. Foram muitos momentos incríveis, muitos momentos de risada, de gargalhada, de conhecimento compartilhado. Aqui já passaram comigo muitos profissionais maravilhosos e que eu tive o prazer de entrevistar, o prazer de interagir, de conversar, de levar informação. E eu me sinto muito honrada, como eu falei desde o começo, de fazer parte da Equipe Luz. O meu coração sempre vai estar na Equipe Luz. Não sai do grupo, tem que mentir. Não vai sair. Não vai, que a gente vai querer saber as novidades lá, o que tá rolando na obstetrícia lá em São Francisco. E eu tô muito, muito feliz com a tua entrada, feliz com tudo que tá acontecendo na minha vida, com essa mudança, o coração apertado, a gente fica dividido, mas eu sei que vai ser um tempo, assim, de Deus, assim, muito maravilhoso. Sim. Toda mudança, Milka, toda mudança vem com um propósito. Com certeza. E aí é só entregar, confiar, agradecer que ele tá nas mãos dele. Amém. Né? E assim, quando eu recebi o convite, foi logo pertinho, né? Foi. Quase concomitante com o anúncio eu não sabia de ainda. Milka. E aí ela ainda tava nessa decisão, né? Se ia, se não ia. E aí tava todo mundo no mix de seja bem-vinda! E Milka vai embora! Foi mesmo! Tava todo mundo assim, ai, que bom que tá chegando, mas Milka tá saindo. E eu acho que o que eu vi, pelo que eu vi, nossa, como as meninas te amam, como tu é super querida e como você vai fazer muita falta, mas tá todo mundo com o coração muito feliz, tranquilo e alegre e torcendo por você. Amém. Obrigada. E aí, gente, pra quem deseja me conhecer mais, pra quem quer me acompanhar nas redes sociais... as redes sociais, amiga, boa. É @Mirella Fontinelli no Instagram, Mirella com 2 L's. E Fontanella é normalzinho, tudo com E e com um L só. No Instagram. Isso, no Instagram. Isso. E ela também vai estar presente no Instagram da Equipe Luz. Exatamente. Certo? Exatamente. Parto Seguro. Luz Parto Seguro, lá no nosso Instagram. Exato. E eu também estou presente no meu Instagram, doutora Milka Tarsis. Estou lá todo dia no Stories, no meu perfil. Fique por aqui se você quer saber o que vai acontecer daqui em diante. Eu vou estar por lá sempre. E é isso. Beijo, Mirella. Um prazer. Tchau, tchau, pessoal. Um beijo.